Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós iremos aprender sobre percepção musical. Como assim? Como você percebe a música? Como você percebe a música na sua igreja? Como você percebe a música na sua casa? Como você percebe a música na sua vida? Então, hoje nós iremos desmistificar esse assunto tão complexo que muita gente não entende, tá? É um assunto que beira a subjetividade. O que é subjetivo? O que está apenas na sua mente e você não vê efeito prático disso. Mas hoje nós iremos desvendar os mistérios da percepção musical. Então fique nesse vídeo até o final. E não se esqueça, claro, de dar o like neste vídeo, porque me ajuda muito a criar conteúdos, tá? Para você e para mais pessoas que têm interesse em aprender a tocar teclado. A primeira coisa que a gente precisa aprender sobre percepção musical é a questão do nosso ouvido, tá? O nosso ouvido, galera, é um músculo que você precisa exercitá-lo, assim como você exercita seu bíceps, seu tríceps, seu antebraço, tá? Seu peito, suas costas. Então, o músculo ouvido, ele precisa ser exercitado diariamente. Então, a primeira coisa é limpar seu ouvido, mas não é com cotonete não, tá? Limpar o seu ouvido, musicalmente falando, é você deixar de escutar músicas que não agregam valor harmônico, melódico e também em relação à letra. Beleza? Então comece a filtrar mais o que você escuta, tá? O que você escuta no seu dia a dia, o que você escuta no seu trabalho, o que você escuta na sua academia, na sua rotina diária. É importantíssimo que você comece a colocar músicas boas dos mais variados estilos, assim como Beethoven, assim como gospel, porque existem sim estilos musicais que aparentemente parecem ser estilos musicais que não agregam valor na sua percepção musical, mas agregam muito. Por exemplo, um forró escutando Dominguinhos, por exemplo, Dominguinhos, Luiz Gonzaga. Então, esse tipo de conteúdo, galera, agrega muito na sua percepção musical e a forma que você toca. Existe uma máxima dentro da música que é a seguinte: você toca aquilo que você escuta. Beleza? Pegou o drive aí? Então vamos aos exemplos práticos. Eu vou fazer uma sequência de notas aqui, de forma agrupada, de forma sequencial, tá? E no final você me diz qual nota você acha que é. Então vamos lá. E aí, me diz aqui no comentário se você conseguiu acertar. Bom, por que disso? Porque durante sua infância toda você escutou essa melodia aqui, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, tá? Mas você começa com um Dó e termina com um Dó. Mas você consegue encontrar outra nota sem que seja partindo de Dó e terminando em Dó? Isso é percepção musical. Você perceber, tá, uma nota a partir de uma outra nota, né, que a gente também adentra no quesito ouvido relativo e ouvido absoluto, tá? Mas afinal de contas, o que é ouvido relativo e o que é ouvido absoluto? A pessoa já nasce com essa habilidade. Então, ouvido absoluto é você conseguir, não só com os instrumentos, mas com uma buzina de um carro, o apito do ar-condicionado, você consegue dizer qual nota dentro do campo harmônico sem instrumento nenhum, ou seja, sem referência. Já o ouvido relativo, o nome já fala, é relativo a alguma coisa, tá? Relativo geralmente a um instrumento, tá? A uma nota de partida. Então você usa seu ouvido relativo a partir de uma referência. Muita gente gosta de usar o Dó, né? Então coloca aqui, fico escutando o Dó o dia todinho, e aí já está tão acostumado com o Dó que se tiver alguma coisa no mundo externo, tá, que represente a frequência do Dó, a pessoa vai saber. E aí se mudar um pouquinho, ó, vai saber também, beleza? Outra coisa importante que você precisa entender relacionado à percepção musical é diferentes frequências, tá? Você consegue perceber a mudança de notas aqui, ó. Conseguiu perceber quantas notas tem aqui? Me fala.
Quantas notas? Vou tocar de novo, ó. Conseguiu perceber? Se você conseguiu perceber, você está muito bem até agora. Vamos lá. Outra coisa importante que você precisa entender relacionado à percepção musical. Existe uma diferença entre tom e semitom. O que é tom e o que é semitom? Bom, eu tenho aqui, de dó para ré, eu tenho um tom, né? Eu tenho uma diferença entre um tom. Então, você conta o resultado disso. Por exemplo, dó para ré, um tom. De ré para mi, eu tenho 2 tons. Então, 1, 2, certo? 1, 2, beleza. E o meio disso é semitom. Então, de dó para ré, eu tenho um tom. De dó para dó sustenido, eu tenho um semitom, certo? Por que é importante você entender isso? Justamente pelas frequências. Você não vai, na música, tocar somente uma nota. Você vai tocar mais de 5, 10 notas. Às vezes eu utilizo praticamente todos os dedos das minhas mãos. Então, olha só as frequências. As frequências são muitas notas tocadas ao mesmo tempo, onde você vai precisar perceber musicalmente não só uma, mas 2, 3, 4, 5. Então, por que a gente começou do básico? Porque o básico, ele vai te nortear, é um caminho que você precisa chegar até perceber musicalmente todas essas notas aqui, ó. Beleza? Então, a primeira coisa que você precisa entender, limpar seu ouvido, ter uma nota de referência para você ficar escutando, para você, a partir dela, saber outras notas. 3. Fazer exercícios de ouvido, de percepção musical, para você entender. Você vai estar aqui no teclado e vai fazer assim, ó. Que nota é essa? Aí você fala, aí, tá? Então, por exemplo, você vai estar aqui no teclado e vai falar, que nota é essa? Aí você, é tal. Aí você vai, puf, entendeu? É assim que você vai gerar o seu resultado, de pouquinho a pouquinho, certo? Depois disso, a gente precisa entender também uma coisa chamada percepção melódica e percepção harmônica. Bom, na música, geralmente, a música ela é um misturado dessas duas coisas, percepção harmônica e percepção melódica. O que é melodia? Melodia, geralmente, é o que determina, o que diferencia uma música de outra. Então, por exemplo... Bom, essa é uma melodia de uma música. Agora, como que é os acordes dela? Então, na mão direita eu fiz a minha melodia e na mão esquerda eu fiz a harmonia, tá? Isso é uma diferença. Mas, para você perceber isso, você precisa primeiro separar as coisas. Joedson, como que eu faço isso? Bom, você vai fazer isso de várias formas. A primeira forma é você encontrar a tonalidade. Tá? O que é tonalidade? Existem 12 campos harmônicos maiores, tá? Eu vou falar só de um campo harmônico, que é o campo harmônico maior, que é o mais utilizado hoje em dia, tá? Então aqui nesse caso está na tonalidade de dó. Eu fiz a melodia daqui, tá? Então, dentro da melodia do campo harmônico de dó, eu tenho o acorde de dó, certo? E aí depois... Certo? Então, se você conseguir perceber essa diferença de melodia, que é geralmente tocada por notas, tá? E acordes, você vai perceber de forma melódica, melodia, de forma harmônica, os acordes, harmonia. Fechou? E dentro deste mesmo assunto, eu consigo perceber, musicalmente falando, harmonicamente, se o acorde ele é maior ou se o acorde ele é menor. Geralmente as pessoas falam, olha, a diferença de um acorde maior para um acorde menor, dentro da teoria musical, é a terça. O acorde maior é a terça maior e o acorde menor é a terça menor. Mas olha só, vamos ver se você consegue perceber. Isso aqui é um acorde maior ou menor? Agora, isso aqui é um acorde menor ou ele é um acorde maior? E aí? Me diz aí. Vou esperar você responder. Conseguiu? Bom, a resposta é, o primeiro acorde, ele é um acorde maior, ele é um acorde mais alegre, ele é um acorde que existe uma leveza maior disso aqui. Agora, o acorde menor, geralmente é um acorde com uma melancolia mais exacerbada,
certo? Então, ó, melancólico, triste, né? Ó, alegre, resolveu, ó. Às vezes com a sétima maior, num acorde menor, fica mais tensa ainda a coisa, ó. Ó, ixi. E um acorde diminuído, então, ó. Consegue entender? Então, quem tem essa capacidade de diferenciar um acorde diminuto para um acorde maior, para um acorde menor, ou um acorde meio diminuto, ou um acorde de 13ª, ó, um acorde alterado, né, digamos assim, um acorde suíço. Então, um acorde entender também ciclos. Então, se você já tem esse domínio, é muito importante você não parar, tá? Agora, professor, eu não consigo perceber um acorde diminuto, eu não consigo perceber um acorde menor, um acorde maior. Calma, calma. O primeiro passo é você compreender a diferença de uma nota para outra. Se você consegue perceber que existe uma diferença entre Dó para Ré, você está no caminho certo. Ninguém começou lá em cima. Todo mundo começou de baixo. Todo mundo começou a aprender o básico do básico. Tá? Então não se frustre, não se antecipe, não fique ansioso por causa que uns já estão lá na frente e outros ainda estão no percurso, no caminho. O seu tempo é o seu tempo, tá? O seu tempo não é o tempo do outro e vice-versa. Então, outra coisa também importante que você precisa entender é relacionada a memórias. Você precisa colocar o Dó aqui, ó, no seu ouvido para você ter a memória do Dó, tá? Depois, isso é percepção melódica. Outra coisa importante que você precisa entender é relacionada aos intervalos. Como assim, Joés? Bom, de Dó para Fá, eu tenho um intervalo de quarta. 1, 2, 3, 4. De Dó para Si, Sol, eu tenho um intervalo de quinta. De Dó para Mi, intervalo de terça. De Dó para Ré, intervalo de segunda. De Dó para Lá, eu tenho intervalo de sexta. De Dó para Si, eu tenho intervalo de sétima. Então faça esse exercício. Dó, Ré, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó, Sol, Dó, Lá, Dó, Si, Dó, Dó, Lá. Então, você vai começando a ter o Dó como referência. Ele vai te ajudar a você encontrar as outras notas. Depois que você encontrar os intervalos dentro do campo harmônico, você vai começar a fazer. Depois que você encontrar os intervalos dentro do campo harmônico, você vai encontrar os intervalos fora do campo harmônico. Por exemplo, Dó, Dó, Dó sustenido, Dó, Ré sustenido, Dó, Fá sustenido, Dó, Sol sustenido, Dó, Lá sustenido, Top. Outra coisa, memorizar os graus mais importantes. Afinal de contas, o que são graus? Graus são acordes dentro do campo harmônico. Por exemplo, primeiro grau, Dó, tônica. Quarto grau, quarta justa, Fá. Quinto grau, Sol, quinta justa, tá? Tônica, quarta justa e quinta justa. São os graus mais importantes dentro do campo harmônico, beleza? Então, por exemplo, ó, na tonalidade de Lá, por exemplo, Fá sustenido, Ré. É muito importante você entender isso. Depois você vai entrar em outros assuntos musicais,
né, relativos, antirrelativos, é um papo para outro vídeo. Coisa importante demais, você encontrar o baixo. O baixo ele vai te dar uma referência muito boa. Então, por exemplo, eu vou tocar uma música aqui que eu sei a melodia, só que eu não vou escolher tonalidade, né? Né? É uma música da Gabriela Rocha, né? Acho que é Me Atraiu, se não me engano. Então, onde é que eu posso encontrar? Ó? Não, não é. Eu sei que eu estou na tonalidade de Mi, tá? Porque eu conheço as variações da escala maior. Só que não começa pela tônica. Não. Não. Também não. Ó, aqui. Não é aqui. Aqui, ó. Certo? Depois. Beleza? Então o baixo ele vai te dar uma velocidade a mais para você encontrar os acordes da música. Eu geralmente faço o quê? Encontro a melodia, depois eu vou pro baixo. Depois você só junta as duas coisas. Beleza? Se você curtiu esse conteúdo, olha só, se você tem interesse, né, de aprender muito mais a respeito disso aqui, porque isso aqui foi o básico, tá? É o que você precisa aprender para agora. E se você tem interesse de aprender mais ainda sobre esses assuntos aqui, de percepção musical, harmonia, gospel americano, tudo isso, clica no link abaixo e se inscreva, tá? Porque daqui a um dia você terá a oportunidade de estudar comigo. Porque eu não tenho um curso não, galera. Eu tenho um programa de acompanhamento, uma mentoria, um treinamento para você, tecladista, que deseja sair do básico ao avançado. Se você ficou nesse vídeo até o final, clica em curtir e clica aqui o que você achou desse vídeo. Coloca aqui, ó, gostei, não gostei, adorei, amei, odiei, enfim, coloca alguma coisa. Eu preciso entender que você ficou aqui comigo até o final. Coloca aqui, ó, eu fiquei até o final, odiando ou amando, tá? Você escolhe, beleza? Então é isso, tamo junto.